Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Vamos falar nessa noite sobre a liberdade dos filhos de Deus. Essa palavra vai trazer para a gente aquela liberdade que nos convém, e também nós vamos meditar naquilo que nós fazemos, que nós achamos que é liberdade, aquilo que nós pensamos que é liberdade. Essa palavra vem nos clarear, e que ela nessa noite de hoje caia como uma semente fértil em nosso coração, e que o nosso coração seja como uma terra fértil. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiros discípulos meus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é escravo dele. Ora, o escravo não fica para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas traduções colocam como a verdade vos livrará. Vamos colocar a nossa liberdade na dimensão espiritual. Então, nesse primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, da nossa liberdade espiritual, nós fomos criados à imagem de Deus, filhos de Deus, aptos em fazer o bem, somente em fazer o bem, quando Deus nos criou. Mas por consequência do pecado, aí infelizmente eu também estou apto a fazer o mal. Então eu tenho essa liberdade espiritual, a liberdade de, ao ponto de Deus deixar escrito por Moisés no livro do Êxodo, que diz bem assim: diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Agora que você saiba escolher. Eu trago diante de você a vida, e é assim, a vida assim, dessa forma. E trago também a morte também assim. E o interessante de tudo é que a nossa vida, eu até comparo às vezes, eu olho que em alguns supermercados, em alguns bares, tem lá vendendo um cigarro, né? E lá tem escrito o que o cigarro faz. Geralmente tem a foto de um pulmão todo arrebentado, de uma pessoa sem o dedo da mão, com o rosto deformado. Então está ali o que acontece com as pessoas que usam cigarro. Então ali está uma forma de morte. E as pessoas, sabendo que o cigarro faz aquilo, e mesmo assim fumam. Ela tem liberdade, eu sei que às vezes é difícil para alguns, mas tem liberdade para parar e para começar. Mas eu estou falando isso com relação a aqui. Deus colocou para a gente a vida e a morte. Somos nós que temos que saber escolher aquilo que nós queremos, sem também esquecer que São Paulo diz que há uma força que me leva para cima e uma força que me atrai para baixo. São Paulo chegou ao ponto de dizer bem assim, que eu deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Essa briga está dentro de nós, mesmo com a graça da liberdade de escolher. Se bem que não é simplesmente eu escolho, aí tá bom, eu cruzo as mãos. Não. Deus me deu a liberdade de escolher a vida, agora eu vou trabalhar pela vida, eu vou lutar pela vida, lutar pelo meu bem. Ninguém consegue nada de um dia para o outro, não. As coisas são difíceis. Mesmo as coisas boas e mesmo com as bênçãos de Deus, nós lutamos para conseguir aquilo que nós queremos. Chegando agora ao final de ano, né? Eu acho até engraçado algumas pessoas. Tem gente que pensa que tudo vai mudar do dia 31 às 23h59 para 0 hora do dia 1º do ano que começa a entrar no ano que vem. Tem gente que pensa que as coisas mudam no virar do ponteiro do relógio. Acho que as coisas mudam ali, então vai entrar um ano novo, aí quando o relógio deu 0 hora, você... o novo ano começa. Não. Ali é o tempo cronológico. É para simbolizar que um ano novo está entrando, uma nova oportunidade, mas
o ano novo é todo dia, a graça nova é todo dia, Deus é novo, se revela novo para nós todos os dias. Mas tem gente que acha que é no 23:59 do dia 31 para a 0 hora do dia 1º do mês de janeiro que as coisas vão mudar. Não é isso. Não é a virada do ano que vai trazer nada. E eu acho engraçado, tem algumas pessoas que, eu com vocês não, claro, né? Vocês são filhos de Deus, pessoas íntegras, né? Eu creio que vocês não vão cair nessa besteira que eu vou falar aqui, né? Tem gente que vai comer ervilha, colocar carocinho de romã não sei aonde, vestir roupa branca, achando que isso vai trazer alguma coisa. Gente, roupa não tem poder nenhum, ervilha não tem poder nenhum de decidir a minha vida, não tem poder. Você pode colocar uma plantação de ervilha na sua cabeça que não vai resolver nada. Você pode pegar, vestir roupa branca e brinco branco e sandália branca, você pode se pintar de branco que não vai resolver nada. Não é uma cor branco que vai ter o poder de decidir se o meu ano vai ser bom ou se não. Isso é coisa de quem não acredita em Deus. Não vamos cair nessa besteira. Eu vou vestir amarelo para atrair dinheiro. Quer atrair dinheiro? Acorda de manhã e vai trabalhar. Isso é a forma ótima. É um segredo, né? Né? Uma simpatia boa. Acorda de manhã, toma um bom café e vai trabalhar. Uma simpatia ótima para ganhar dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro. Agora ficar nessa besteira de vou comer ervilha para que eu atraia bons fluidos nesse ano que vem. Isso é besteira. Isso é para quem não acredita em Deus. Nós acreditamos em Deus. Nós temos um Deus todo poderoso que não precisa de ervilha, não precisa de roupa branca. E tem umas pessoas que vão até longe demais, né? Vai vestir uma roupa íntima, tal cor, para atrair tal coisa. Ah, peraí, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa besteira não, pelo amor de Deus. Deus nos deu uma liberdade espiritual. E a liberdade espiritual consiste em eu aceitar aquilo que é de Deus, em eu me inserir nos planos de Deus e eu ficar fora disso aí. Não tem outro meio. Tem gente que até pensa que eu vou estar ali nem do lado de Deus e nem do lado do mal. Eu estou aqui mais ou menos como aqueles que têm a cara de pau de dizer eu sou católico, não vou na missa todo domingo. Católico, coisa alguma, que católico é nada. Um católico fiando a missa todos os domingos. Aí eu sou católico, mas eu só vou à missa de ano em ano na festa da padroeira. Que católico é nada, você é um simpatizante, nada de católico. Aí o cara fala, eu sou jogador de futebol, estou na ativa, mas eu só jogo uma vez por ano. Você é motorista? Sou, mas eu dirijo de 10 em 10 anos. Aí quando for dirigir, as marchas já até mudou de lugar já. Então nós temos que estar na ativa, nós temos a graça de sermos de Deus com as nossas atitudes, eu não sei. Nós temos essa graça e esse perigo que se chama liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará, vos tornará livres. Gente, outra liberdade que nós carregamos, que é o segundo ponto que quero comentar com vocês. A segunda liberdade é a liberdade sentimental e psicológica. Tem gente que tem uma grande oportunidade da vida de plantar agora para colher melhor no futuro, mas não querem. Deus sopra o coração, Deus fala ao coração, tem a graça de poder escolher para que o futuro seja melhor, mas não quer. Já viu como tem tantos e tantos jovens que brigam com a família todinha por conta de um namoro? Eu creio que você conhece alguém assim. Briga com o pai, briga com a mãe, briga com os irmãos, briga com o mundo todo por conta de um namoro. Está todo mundo vendo que está errado, mas ele quer insistir. Não, é o amor da minha vida. Ele pode ter um futuro muito bom depois, se ele parar para pensar e falar, Senhor, se não for a tua vontade, para por aqui. Mas o sentimentalismo, a doença sentimental fala mais alto. Se Deus não sabe escolher o que é bom para nós, quem vai saber? Aí não se para escutar Deus, não quer escutar Deus, depois quebra a cara depois de um casamento deformado, depois cheio de coisas derrotadas depois, e fica olhando, nossa, se eu pudesse voltar atrás eu não faria isso. Se eu pudesse voltar atrás eu não namoraria essa pessoa. Se eu voltasse atrás eu não formaria uma família. E o bendito teve todo um tempo para escolher, teve todo um tempo para pensar e não quis. E para os jovens que estão aqui, o namoro é um tempo de conhecimento. Eu preguei esse dia para os jovens, para um ministério jovem, falei que tem gente pensando que a Bíblia mudou, que os tempos mudaram e a Bíblia mudou. Não, de forma alguma.
É isso que eu vou falar. Tem jovem que passa a vida do namoro todinha fazendo sexo antes do casamento, que é pecado, é o 6º mandamento, transgredindo os mandamentos de Deus. Passa o tempo todinho para estar pecando contra a santidade, contra a castidade, e depois quer ter um casamento bom. Não vai ter um casamento bom de jeito nenhum, a não ser que se arrependa e mude de vida e lute para a santidade, para que depois tenha um casamento bom. Mas passa o namoro todinho aprontando, não para conversar, não para ter um diálogo, não para poder escutar Deus, só para namorar e fazer sexo, e depois quer que o casamento ande bem. Já está transgredindo o 6º mandamento. A igreja não mudou e os mandamentos não mudaram. Não vai pensar que os tempos passaram, são outros, e agora é namoro moderno. Pode ter namoro moderno lá da parte do diabo, de Deus não mudou não, de forma alguma. Continua do mesmo jeitinho. Há tantas brigas, principalmente no namoro, que pode ser resolvido simplesmente com uma conversa. Simplesmente um parar para escutar o outro e escutar Deus, mas não para rezar, e aí dá no que dá. Umas famílias quebradas, destruídas, que tem hoje porque não parou. Mas nós que estamos aqui, se nós já tivemos isso hoje, ou se algum de vocês tiveram esse namoro errado depois, essa vida errada depois, mas se vocês estão em Deus hoje, aproveita de agora para frente, porque uma vez perdoado, Deus esqueceu. Comece de agora para frente. Ah, mas eu tive um namoro errado antes. Aí eu andei assim. Se vocês andaram assim antes, agora é hora de partir para o lado de cá, falando, eu vou começar uma nova vida aqui. Mas nós temos essa liberdade. Tem gente que fala assim, eu vou rezar pedindo a Deus alguém, e tem que aparecer alguém sem mais, sem menos. Eu rezo e Deus vai mandar do céu. Tem gente que não vai atrás, que a vocação dele é se casar, dela é se casar, mas não vai atrás. Quer que um dia que ele esteja rezando, desça uma pessoa lá do teto, né? O rapaz rezando assim, Senhor, manda uma esposa para mim, manda uma namorada aí naquela hora, abre-se o teto e desce ela em cabos de aços, parecendo um anjo. Aí quando ele olha, Deus mandou uma anja para você, mandou descer do céu um anjo. Não vai ser assim. Nós temos que correr atrás daquilo que nós precisamos, que nós queremos, que nós desejamos. A liberdade também psicológica, que está dentro do sentimental, claro. Eu discordo daquilo que as pessoas dizem, que nós somos aquilo que nós pensamos. De forma alguma, eu discordo disso aí plenamente. Ah, você é aquilo que você pensa. Não, é fácil assim. Eu sou um anjo. Eu sou um milionário. Pensamento não resolve nada, né? Aqueles positivistas lá que fica, né? Eu até brinquei com vocês aqui um dia, que tem gente que faz aquelas yoga, meditação transcendental, e senta lá, vou até fazer com gesto para vocês verem, e senta, fica lá aquele, não chega nem 2, nunca é só não vai resolver nada, gente. Nós precisamos rezar, colocar o joelho no chão. E não criar um Deus que muitas religiõezinhas de 1,99 tem por aí, que está criando um Deus que você pede e Ele faz, que só baseado em graças, em milagres. Eu não participo dessa igreja. Eu participo da igreja de milagres, de cura, mas igreja também de lutas, igreja também de sofrimento, igreja da obediência. Eu participo dessa igreja de Deus, completa. Não daquela igreja que é só graças e mais graças, curas e mais curas, e curas grandiosas, que as pessoas, todos nós somos carentes de saúde. Todos nós somos carentes de saúde. Nós precisamos de alguma cura aqui ou acolá. E aí nós podemos cair na tentação dessas igrejas que parece um pronto-socorro. Nós caímos nessa tentação. Mas eu tenho um Deus que está acima de tudo e de todos. E a liberdade psicológica me dá essa condição de eu aceitar a liberdade espiritual no meu pensar, no meu projetar, no meu querer, a liberdade de Deus. Nelson Corrêa diz que a liberdade não é eu fazer aquilo que eu quero, liberdade é fazer aquilo que eu preciso. Você conhece essa música, né, Solange? Solange de Sandra conhece, né? Liberdade, você já dançou muito essa música, né? Liberdade não é aquilo que
eu fazer simplesmente o que eu quero. Isso não é liberdade. Liberdade é fazer aquilo que eu preciso. Nós queremos coisas que nós não precisamos, isso aí nós sabemos muito bem. Tem coisas que nós queremos para agora, e agora não dá certo. Quando nós chegamos depois, nós vemos que aquilo não foi necessário. Por isso que eu até conversava com um amigo meu protestante esse dia, ele falou assim: Salvador, você tem que pensar alto. Eu disse para ele: eu tenho que pensar alto, mas eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Ah, mas é justo que você tenha um carro para você. Eu falei assim: é justo se Deus quiser, eu quero sonhar os sonhos dele, na hora dele, na vontade dele, não na hora que eu quero, porque agora se eu olhar eu preciso, mas é da vontade de Deus. Se não for, está descartado. Quando nós não oramos, nós caímos nessa tentação de querer as coisas e achar que está bom, que é assim que Deus tem que trabalhar assim, porque eu estou precisando agora. Quando nós não escutamos a Deus, nós caímos, e desculpe a palavra, nesse pensamento desgraçado de achar que tem que ser agora e que Deus tem que fazer agora, e se não fizer, ai, se não fizer. Aquele que ama a Deus verdadeiramente sabe esperar o tempo de Deus. Você fala: Senhor, eu estou pedindo isso agora, mas se não for agora a tua vontade, que eu espere depois o teu tempo. E uma palavra incompreendida por muitas pessoas, até por muitos cristãos, que está na carta aos Romanos capítulo 8, não precisa vocês pegarem, que diz que 8:28 diz que mesmo as coisas ruins concorrem para o meu bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, eu tenho uma doença incurável, eu vou encarar como um projeto que Deus vai ter. Não a doença, o projeto de Deus, mas em cima daquela doença eu enxergar o projeto de Deus. E aí tem muitas pessoas que são testadas, são provadas, o nome diz provação, e passa a provação todinha reclamando. Deus está testando a pessoa, dando força, a pessoa passa o tempo de provação todinha reclamando. O tempo que Deus está fazendo a pessoa ficar forte é o tempo que a pessoa está reclamando. E aí vai passar a graça. Eu não estou dizendo, e a palavra muito menos dizendo, que as desgraças concorrem para o bem, não. Que tudo o que me acontece, independente daquilo que me acontecer, mesmo lá Deus sabe fazer um bem. Não é Deus que manda as desgraças, não é Deus que manda as doenças, não. Mas na doença, o meu coração estando em paz, eu vou usar a doença para louvar o Senhor. Eu fiquei impressionado com a menina. A gente foi rezar um dia na casa dela, está com uma doença um pouco séria. Mas a mãe dela falou assim: ó Salvador, em nenhum momento a minha filha reclamou. Você vê a menina desfigurando, você conversa com ela: como você está? Eu estou bem. Eu passei uma mensagem esse dia para ela, falei: como que você está? Ela no hospital, internada, não está bem. Eu falei: eu estou ótimo. Passou além daquilo que se vê. Ela começou a colocar na cabeça dela que ela é de Deus. Qualquer coisinha nós reclamamos. Tem gente que reclama de tudo, até de uma tropeçada ela já começa a xingar. Eu aprendi na casa de minha mãe que minha mãe fazia cara feia quando nós xingávamos lá em casa. Até um tropeção que eu levava, eu xingava, minha mãe olhava para mim com cara feia. De vez em quando eu levava umas 2 palmadas. Aí eu comecei a aprender da minha casa que não se deve xingar. E mesmo que eu tropeçar, ou caso acontecer, cair uma coisa no meu dedo, bater a cabeça em algum lugar, eu falo: glória a Deus. É difícil? Não. Isso é quem cultiva a Deus no coração. O terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é a liberdade social e a liberdade física. Como me comporto, como me visto, lugares que frequento, porque eu tenho liberdade para isso. Deus me deu essa liberdade de eu querer ir aonde eu me achar que é bom. Eu tenho essa liberdade. Claro que eu vou pagar o preço pelos lugares que eu for. Se não for bom, eu vou pagar o preço, mas eu tenho liberdade para ir. Eu tenho liberdade de vestir aquilo que eu quero, mas sabendo que eu estou talvez mostrando aquele Deus que eu sirvo, ou a quem eu sirvo. Por isso que eu torno a falar de novo, principalmente, missa não é lugar de decote, missa não é lugar de roupa apertada, missa não é lugar de saia curta, missa não é lugar de transparência, não é. Seria bom se todos os lugares não fossem, mas infelizmente muita gente não entendeu.
Domingo passado na missa, teve uma menina que foi com a saia, que eu falei, essa menina veio para o lugar errado, talvez ela iria para um baile funk, errou o caminho e entrou na igreja, porque não tem condições de uma coisa daquela. E ainda se exibindo dentro da igreja. Eu acho que ela iria para um baile funk, errou o local e entrou na igreja. Aí ficou lá, tinha um monte de gente lá, ficou lá. Enquanto não houver um amor tremendo por Deus, vai vestir qualquer porcaria de roupa que vem pela frente. Isso não é atitude daquelas que acreditam e daqueles que acreditam em Deus. Eu tenho liberdade? Tenho, mas eu tenho que saber aquilo que agrada a Deus ou não. Aí tem gente que quer ir toda porcaria de festa que vem pela frente e depois quer sentir bem. Conheço muitas pessoas que vão em todas as porcarias de festa que tem por aí, depois vem pedir oração. A gente reza, vamos rezar, ué. Mas passa a vida toda indo em um monte de lugares podres, não tem decisão, não tem firmeza. Aí pede oração, a gente vai rezar, não tem problema, vamos rezar. Quem sabe um dia eu não tomo vergonha e começa a frequentar só aqueles lugares que fazem bem. Como me comporto, que é também uma liberdade social, uma liberdade física. E mais uma vez, eu já falei isso milhares de vezes, e hoje eu falava isso para um amigo meu protestante, que tem uma palavra que me dói, mas muito, muito, e eu, inclusive hoje 5 horas da manhã, estávamos rezando nesse sentido aqui, que aqueles, é uma música isso aí, né? Senhor, quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Isso é uma coisa que me preocupa muito e que me dói no coração. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que rejeita a Deus, e pode ser um obstáculo para não acreditar em Deus por ver pessoas dentro da igreja vivendo mal. É comprando e não pagando, é comprando carro alienado, é fazendo nota fria, é furando a fila, é vindo na igreja tomando água, deixando o copo em cima, não jogando o copo no lixo, é na rua, pega uma embalagem de sei lá, de picolé, uma embalagem de qualquer bombom, não joga no lixo, joga na rua, aqui não tem um cesto. Não guarda no lugar para jogar no cesto na frente, fala que já tem os garis para poder limpar as ruas. Tudo isso, infelizmente, contribui para nosso desleixo espiritual. Porque aquele que é educado não fica, vou jogar aqui porque o gari vai limpar, vou deixar o copo aqui em cima do banco ou debaixo do banco da igreja porque as pessoas vêm limpar, depois pega. E cadê o seu compromisso? Vou me vestir assim porque o que importa é o coração. Aí eu torno a falar aquela coisa que eu falo direto, tá bom, veste, muitas mulheres se vestem quase peladas, tá bom, Deus vê o coração, os homens vão ver o coração, né? Bonito, anda quase pelado e os homens vão ver o coração, vai ver o coração mesmo, vai ver o coração. Vocês mulheres que estão aqui, vocês são de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos chamados para a liberdade, sim, mas para a liberdade em Deus. Por que muitas vezes reclamamos do Brasil, reclamamos dos políticos e nós não sabemos votar? Por que tanto aqui em Caisté como no Brasil a política é uma porcaria? Porque nós não sabemos votar. Por que quando chega na época da política é uma idiotice tremenda, um brigando contra o outro, dentro da igreja, um olhando torto para o outro, um aceita no candidato do outro, porque isso é imaturidade cristã. Eu tenho que fazer a minha parte. Meu candidato não vai ser eleito, o problema é se não vai. Eu vou fazer a minha parte de cristão, porque sou eu que vou responder diante de Deus. Por que a política de Caetité é uma porcaria? Porque os cristãos não fazem a sua parte. Eu não estou nem ligando para quem vota em lado A, em lado B, lado C, lado D, não importa. Ele tem o poder de decidir o que ele quer. Eu vou decidir da forma em Deus de rezar. Nessa política, agora eu disse para minha esposa, eu vou rezar para mim votar naquela pessoa que eu achar que devo, mas em oração. E eu rezei para votar. E não me arrependo, se fosse hoje votar, faria tudo o que fiz de novo em oração. Eu não fiz como muitos que tem aí, pensando em cargos, pensando em empregos. Porque tem muita gente que briga com um monte de gente para arrumar serviço na prefeitura. Briga com um monte de gente.
Vota pensando no seu nariz, vota pensando no seu umbigo. É um voto interesseiro. Não é um voto de filho de Deus em oração, não. É um voto interesseiro, brigando com um monte de gente. E não somente aqui, mas também aqui na Bahia e também no Brasil. A política daqui é um jogo de empurra, empurra, e é um jogo de troca de favores, o que não deveria ser. Nós temos liberdade para isso? Temos, mas infelizmente muitos não estão sabendo usar a sua liberdade. Não estão sabendo. Nem a liberdade de filho de Deus, a liberdade espiritual, nem a liberdade psicológica, sentimental e nem a liberdade social e física. Não está sabendo usar nessas três dimensões a sua liberdade. A liberdade que Deus nos dá nos faz livres, claro. E mesmo em Deus nós sofremos em Deus, mesmo assim nós sofremos. Mas nós sofremos felizes. Por que dentro da casa de muitos católicos não se reza o terço mais, mas tem tempo para assistir novela? E por que muita gente incomoda? Um dia eu fui fazer uma pregação, eu chamei novela de desgraça, todo mundo discordou de mim. O que é desgraça? Aquilo que não tem a graça de Deus. E as novelas espíritas da Globo não têm a graça de Deus, por isso são novelas desgraçadas. Novela que tem homossexual, novela que tem destruição de família, que tem destruição da juventude. Não tem graça, é desgraça. E não vou me cansar de falar isso, porque são novelas desgraçadas. E muitos católicos não estão rezando o texto, estão diante da televisão assistindo aquilo. É bonito para os olhos, é bonito, mas está destruindo as famílias. Eu sei que isso dói num monte de gente, e me desculpa se está doendo em você, mas é verdade. Eu aprendi a não assistir novela dentro da casa da minha mãe, foi lá que eu aprendi a não assistir. Que eu vi o mal que faz para as famílias, e muitos católicos não estão dentro de casa rezando o texto, estão diante da novela, assistindo aquelas porcarias que passam lá. Deus não tem lugar dentro da casa de muitas pessoas, e como querem arrumar graças, como querem ser abençoados, se infelizmente o canal está sujo. O canal aqui, o canal espiritual está sujo, o canal sentimental está sujo. Numa comunidade que tem lá próxima a Salvador, chegou lá uma juíza e falou para o coordenador: nossa, aqui na sua comunidade as crianças não podem assistir novela. Aí o coordenador falou assim: não, aqui nós não permitimos, e nós explicamos para as crianças, porque lá na comunidade tem muitas crianças. Falou: nós não permitimos eles assistirem novela. Mas por quê? Não tem problema, é um entretenimento. Depois de muita coisa que a juíza falou, o coordenador falou bem assim: eu queria, doutora, que a senhora assistisse essa novela que está passando aí e anotasse 10 coisas boas para mim. 10, anote 10 coisas boas para mim. Eu queria que a senhora faça esse favor para mim, doutora, faça esse favor. E ela obedeceu. Ela foi lá, assistiu a novela, depois voltou para ele e falou assim: olha, não tem como, eu não achei nem 3 coisas boas na novela, nem 3, você pediu 10, e não achei nem 3 coisas boas. E depois muita gente fica se doendo porque a gente está falando disso aí, que está destruindo a sua casa, destruindo a sua família, colocando o casamento homossexual como algo normal, colocando o casamento lésbico como algo normal. Tem gente achando que isso tudo é normal. Tem liberdade para assistir? Tem, a casa é sua. Mas não queira falar depois que a graça de Deus não acontece lá dentro, porque você está assistindo uma coisa que é desgraçada. Tem liberdade? Tem. Mas por que está faltando a atitude dos cristãos? Porque tem tempo para o Facebook, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para as mensagens, tem tempo para assistir novela, tem tempo para assistir filme, mas não tem tempo para a oração. Como nós queremos colher aquilo que nós não plantamos? Muitos cristãos, me desculpa falar assim, me desculpa se eu estou puxando a orelha de vocês essa noite de hoje, mas cristãos mentirosos, que levantam falsos testemunhos, e depois querem ser abençoados. Como? Se o diabo é o pai da mentira, se ele que levanta falso, se ele que levanta calúnia, se é ele o destruidor da nossa imagem diante de Deus. Não estou dizendo para ninguém que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu luto contra todas essas coisas. Inclusive eu falo para vocês aqui em pregação, quase eu não falo isso, mas, por exemplo, eu parei de tomar bebida alcoólica, não porque eu não gostava, mas para o bem dos filhos de Deus.
Até hoje eu sinto vontade de tomar um vinho, mas eu não tomo. Mas qual é o mal que faz, Salvador? Eu não quero. Porque quando alguém vem me pedir nem eu nem a minha esposa, graças a Deus, ela também não toma. Nós decidimos isso juntos. Por que nós não tomamos? Porque quando alguém alcoólatra vem pedir o conselho, nós não vamos demonstrar nenhum bafo de álcool para essa pessoa. Porque talvez um golinho que não faz diferença para mim, faz diferença na vida daquele que é alcoólatra. E é por isso que eu não quero me sujar com esse pouquinho da água na boca. Pode dar água na boca, pode dar farinha, não pode dar o que for na boca, eu não vou tomar. Enquanto Deus me der força, enquanto Ele for o meu sustento, eu não quero me sujar com essa pouquinha coisa. Porque se nós não formos melhores para nós e para Deus, aí fica difícil. O que eu quero pedir nessa noite de hoje, vamos ser cristãos mais de atitude. Pule para o versículo 36 aí, você que está com a palavra. Versículo 36. E diz assim: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E assim que eu encerro essa palavra de hoje. Se portanto Jesus te libertar, e você vai livre. Se Ele te libertar, e como Ele é maravilhoso, Ele não vai libertar você só no social, físico ou sentimental, psicológico, não. Ele vai te libertar também espiritualmente. Vai te libertar, vai te fazer uma pessoa que luta mais, que mesmo sofrendo diz: Jesus Cristo é o meu Senhor, eu fui feito para Ele. Eu vou usar da minha liberdade para louvar o Senhor. Eu vou usar da minha liberdade para ser dele, para não decidir, para esperar que Ele decida para mim. Isso é atitude de cristão. Nós falamos da liberdade espiritual, de decidir entre o bem e o mal. Nós falamos da liberdade psicológica, sentimental, de não me achar, de não me informar, mas de querer que Deus seja para mim, que Deus se forme dentro de mim, que eu seja em Deus, da liberdade também física e social, de como me comportar, como investir, o que pensar, de como estar na sociedade, ser uma pessoa de bem na sociedade. Nós encontramos em Deus essas três dimensões e nós somos felizes assim. Madre Teresa de Calcutá, as pessoas perguntavam para ela: Madre, como é que as coisas que a senhora faz dá tudo certo? Ela: eu rezo. Eu rezo e deixo Deus fazer aquilo que Ele quer. Mas enquanto não houver oração, infelizmente a nossa família vai ser uma derrotada. Os nossos planos vão ser derrotados. Toda vez que algo der errado, nós vamos dar chilique, nós vamos reclamar de Deus. Por quê? Porque nós não estamos nele. Mas vamos deixar aqui: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres.